Hoje o Conexões debate a Operação 280 e a criminalização dos movimentos sociais a partir dessa operação. Estão aqui no estúdio conosco para falar sobre esse assunto o professor Ricardo Barbosa, que é do mestrado em Direitos Humanos aqui da UFG, e também o professor Francisco Tavares, que é da Faculdade de Ciências Sociais aqui da UFG. Bom, professor, o senhor falou da mobilização da universidade e também de como a universidade entende toda essa questão, essa operação, essa investigação. Também houve um professor da universidade que foi pedido a dar uma opinião na delegacia. Houve esse boato na internet, nas redes sociais. Isso aconteceu mesmo? Os professores também estão se sentindo investigados por essa operação? Bom, se houve algum professor que foi à delegacia, isso eu não sei dizer, né? A sensação, mais do que ser investigado, né, a sensação que gerou, né, porque os alunos, como o professor, perdão aí, né, que é conhecido aqui na comunidade acadêmica como Frank, então, claro. Né, então o Frank ponderou aqui, né, não há nenhuma materialidade, ou seja, a dificuldade dos professores, né, eu sou professor do IAN, né, de entender ele como criminoso perigoso, passível de uma prisão preventiva, né, como não tem nenhum fundamento, não tem uma materialidade, ou seja, manifestou sempre pacificamente, né, isso gerou uma inquietação entre diferentes professores. Então, não foi raro encontrar professores que ficaram sem dormir. O professor Carlos Leão ficou sem dormir, que também é professor do IAN, passou a noite em claro, a noite de sexta-feira para sábado. Professores que não conseguiam produzir, pararam as suas produções, encaminhar relatórios, artigos, né? Tanto que, por exemplo, a minha faculdade, que também é a Faculdade de Ciências Sociais, né, produziu nota, fez assembleia, a sua direção participou de vários momentos, né, de discussão, organização interna. O Consune da universidade parou na sua pauta e colocou um item novo na sua pauta, né? Então, isso mostra o sentimento de apreensão, no mínimo, né, de inquietação, né, sobre esse fato. Quais seriam os novos, né? Então, fica legítimo pensar quais seriam os novos alvos da criminalização, né? Então, veja, né, diferentes movimentos, Movimento Nacional de Direitos Humanos, Movimento Sem Terra, Movimento de Sem Teto, só passaram. Agora, movimento estudantil, mais uma vez, a gente teve vários momentos que ele passou por esse momento de criminalização, né? Eu cheguei a pensar, só para descrever esse sentimento, lembrando uma pesquisa da professora Dalva, que estuda violência e criminalidade, quando ela perguntava num grande survey no estado de Goiás, de que os jovens tinham medo. E quando isso era cruzado, né, para os jovens de baixa renda e jovens de alta renda, mudava muito o que os jovens tinham medo, né? Então, os jovens de classe média alta, tinham dois principais medos: os pais morrerem e não passarem no vestibular. Os jovens de classe baixa, o principal medo, né, era o medo da polícia. Então, eu fiquei pensando, por hipótese, né, se essa grande expansão que a universidade teve, na medida em que ela acolhe para além, né, a universidade era tão pequena que não cabia a própria elite do país. Na medida que ela tem uma pequena expansão, né, ela passa, e tem políticas afirmativas que acompanham essa expansão, ela passa, né, a agregar uma série de outros jovens que não tinham acesso a essa universidade, né? Então, parece que esse é um medo novo que a comunidade universitária tinha, né? E pelo menos os jovens que aqui ingressavam. Então, eles passam agora não só a ter medo, mas se a universidade era o lugar que mal cabia a elite, medo que seus pais morressem e que eles não passassem no vestibular, agora eles se encontram com o medo da juventude, da grande maioria da juventude brasileira, que mora na periferia, que é o medo da polícia. E os professores passam, né, a conviverem com esse temor, né? Então, essa, por hipótese, né, é uma das questões que podem estar presentes nisso que você me perguntou. Na verdade, agora a Universidade de Goiânia, né, e a comunidade universitária, professores, técnicos, terceirizados, né, agora a gente tem uma nova grande categoria na universidade, terceirizados e estudantes, né, passam a realmente estar
fundada, situada, localizada, né, de uma vez por toda, na capital mais desigual da América Latina, que é a cidade de Goiânia. Professor, esse medo é perceptível nos alunos, principalmente nos militantes do movimento social. A gente conversou com algumas pessoas que têm medo mesmo agora de sair à rua, principalmente porque houve um boato de que novas prisões pudessem acontecer durante a semana, que era uma investigação nacional, que tinha informações da Agência Brasileira de Informação. Como é que o senhor está vendo também no meio da militância esse medo, esse temor das prisões, de novas ações da polícia? Olha, isso é muito concreto. Durante essa semana em que atuava na defesa dos estudantes, eu recebia por dia não menos do que 80, 90 telefonemas, invariavelmente de madrugada, de estudantes absolutamente aflitos perguntando: professor, será que eu serei o próximo? Eu nunca cometi qualquer crime, eu sou contra qualquer prática de violência, mas eu igualmente sei que a lei diz que as tarifas de transporte público devem ser módicas, devem ser baratas, e fui às ruas pacificamente protestar por isso. Agora eu tenho medo de ser preso. E me ligavam em situação de pânico, às vezes com mochila, indo para a beira da estrada querendo fugir, às vezes chorando, às vezes numa situação de insegurança que os levava ao limite da tranquilidade psíquica, e isso não é por acaso. Mais do que boatos, a autoridade policial compareceu à imprensa reiteradamente dizendo que eventualmente novas prisões ocorreriam. Isso me parece um trabalho muito bem pensado, de tentativa de se semear um receio generalizado para se evitar que novos protestos, ou seja, que o exercício dos direitos constitucionais políticos e individuais dos cidadãos seja manifestado nesse país. Essa não é uma tática, portanto, trivial. Quando você vai à TV e diz: olha, eventualmente eu vou prender novos jovens universitários, bons alunos, como Heitor, Ian, João Marcos, todos os próximos jovens que sabem que aqueles não cometeram crime e que sabem não ter cometido, pensam: será que eu posso ser a próxima vítima desse arbítrio e dessa ilegalidade? E isso foi muito concreto. Eu recebi, reitero, 80, 90 telefonemas diários de estudantes em situação que beirava o pânico, perguntando-me se seriam a próxima vítima da ilegalidade estatal. Bom, professor, o senhor acha que todo esse medo, esse temor dos jovens pode fazer com que as manifestações percam a força que elas vinham tomando, até mesmo as manifestações espontâneas nos terminais, por causa da má qualidade do transporte, do aumento da passagem? Eu acredito que o objetivo dessas operações policiais é esse. O objetivo do empresariado do setor de transportes não é outro senão esse. O objetivo das oligarquias, o objetivo da Polícia Militar, o objetivo do serviço reservado da Polícia Militar, aliás, uma grande inconstitucionalidade, é esse. Mas não cumpriram esse objetivo. Porque tão logo as prisões aconteceram, grupos, movimentos sociais progressistas, forças políticas que há muito tempo não se uniam, foram juntas, unidas, em defesa dos direitos democráticos de cidadania válidos em nosso país. Então, de fato, essas operações queriam esvaziar as ruas, mas as duas belíssimas, unitárias e pacíficas manifestações ocorridas na cidade de Goiânia, as últimas quinta e terça-feira, provam que esse objetivo não foi alcançado. E como que faz se você quiser alcançar o objetivo de reduzir manifestações? Cumpra a lei e atenda às demandas. Abaixe as tarifas, respeite os direitos civis de livre manifestação, aceite a ideia de que a cidade deve ser gerida participativamente, como prevê o Estatuto das Cidades, ouça o povo, cumpra direitos sociais. Portanto, o problema das manifestações é um problema de reivindicação por direitos que estão sendo sonegados pelo Estado. É preciso dizer que há uma questão de legalidade a envolver as manifestações. É um Estado agindo na ilegalidade ao não gerir a cidade participativamente, como prevê a lei, ao não dispor sobre tarifas de ônibus módicas, como prevê a lei, ao não dispor sobre liberdade de manifestação e de expressão cultural, e, portanto, as pessoas vão às ruas, no seu lídimo direito de protesto, para pedirem o acesso a garantias que elas já têm. Portanto, se o poder público, se o empresariado, se as forças policiais chamam a manifestação de bagunça ou não querem que elas aconteçam, que cumpram os direitos e que, portanto, atendam às legítimas reivindicações que lhes dão ensejo. Já está provado pelo que aconteceu nessa semana em Goiânia que a repressão quer reduzir as manifestações, mas só consegue aumentá-las. Eu queria até comentar um pouco isso que o Frank, aí do ponto de vista do que gera solidariedade.
diferentes autores, diferentes matizes, deixam absolutamente isso muito claro. O que gera solidariedade, gera organização? Então, o Eunice Durham vai falar partilhar carências. Né? Então, assim, enquanto essas carências não forem né, cuidadas, né, as manifestações vão continuar a correr, as mobilizações vão continuar a correr. É isso que gera solidariedade. Né? O movimento sem terra é possível, né? Não por causa de uma ideologia ou de um agrupamento ou de uma doutrinação. É por causa da má distribuição de terra no país. A relação de causalidade é isso. Manifestações para um transporte melhor acontece porque partilha essa carência, porque o transporte público brasileiro, goiano em especial, né, é muito carente de qualidade, de pontualidade, né, de bom serviço. Né? Outra forma de gerar solidariedade, aí pegando Martin Buber, é sofrimento. Né? Martin Buber fala que toda comunidade é uma comunidade de sofrimento. O que aconteceu na universidade é isso. Né? Então, mais ainda, a gente pode fazer isso também, uma análise, não só desde a ação da polícia, ou da truculência da ação da polícia. Né? Assim, manifestações sociais que parte desse princípio também, que a violência, a truculência é forma de organização, em geral, elas se esvaziam. Né? Em diferentes momentos onde que a radicalização, né, de determinados setores, né, de movimento social deixa de discutir a carência, né, que mobiliza a sociedade, que mobiliza o cidadão, que mobiliza as comunidades e passa a praticar, como a polícia o fez agora, né, arbítrio, ilegalidade, né, incitação à violência, que é isso que a polícia fez nesse determinado, eles também se esvaziam, né, esvaziam da mesma legalidade e legitimidade como esvaziou a ação da polícia, que a primeira turma do TJ reconheceu. Então, veja, tanto um lado quanto o outro, então, esse é o cuidado, né? E esse é o outro segredo das grandes mobilizações. Né? Permitir, né, cada vez mais, a partir dessa partilha de carência, a partir dessa... se a gente fosse pegar um outro autor, né, a partir do mal público, né, se a gente fosse pegar Pisono, né, ou seja, de criar solidariedade, zona de solidariedade em torno do mal público, no caso, o mal público aí não são as organizações sociais, não é a sociedade manifestando. O mal público é a falta da qualidade do transporte. Festejar o nome da operação como o nome do aumento, também, do ponto de vista analítico, do ponto de vista psicológico, diz a que serve a operação. Né? Se a operação fosse quanto a passagem era? 2,70? Né? Isso deixa claro, a operação é 2,80. Está afirmando que não a qualidade, mas o aumento da... Então, esses detalhes, né, é que puderam possibilitar esse conjunto de valores, essa movimentação unitária, né, de setores que até em determinados momentos talvez não estariam juntos, mas essa arbitrariedade, né, essa violência gerada pela ação da polícia, psicológica, né, física, mental, né, que gerou essa... A gente vai para mais um intervalo e no próximo bloco a gente finaliza esse debate a respeito da Operação 2,80 e da criminalização dos movimentos sociais.